Olá pessoal, cumprimento a igreja com paz, saúde e prosperidade. Damos início neste momento à terceira aula de Bibliologia. Esta semana a gente teve um momento incrível no workshop O Mapa da Bíblia. Quem esteve presente junto conosco participou de atividades do qual nos mostrou as melhores formas da gente ler a Bíblia, quais materiais usar, qual tradução a gente deveria usar, e nos auxiliou da melhor forma possível a ter uma leitura compreensiva e clara da palavra de Deus. Hoje a aula de Bibliologia ela vai falar sobre a classificação da Bíblia dentro da teologia. Então vamos lá. A disciplina da Bibliologia é uma matéria de grande valor e de extrema importância dentro da teologia. Isso se dá porque o estudo teológico ele só é possível por meio da Bíblia. Então ela é a mãe de toda a teologia. Então a Bibliologia ela é utilizada para o estudo de qualquer matéria dentro da teologia. Então a escatologia eu preciso da Bíblia, a cristologia eu preciso da Bíblia, angelologia, demonologia, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, eu preciso da Bíblia. Não tem como estudar qualquer doutrina teológica sem a Bíblia. Preciso dela. A Bibliologia então ela sim é a mãe de toda a teologia. Beleza? Então, porque todas as verdades são extraídas dentro desse importante livro divino. Aí, nós temos classificações da teologia, que são cinco elas, são 5 departamentos principais do qual nós dividimos para entender a teologia. Existe a teologia exegética. Esse departamento da teologia procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras. Então, a teologia exegética, a gente estuda o significado das palavras, o significado da cultura, assim por diante, por que foi escrito daquela forma, da língua. A gente vai a fundo no texto para estudar. Tem a teologia histórica, essa teologia traça a história, o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Então, as doutrinas que nós temos, a gente vai lá em cartas paulinas, na doutrina para a igreja. Nós vamos também estudar muito tradição das igrejas, porque tem coisa que é tradição, que não é Bíblia, e assim por diante. Tem a teologia dogmática. Essa teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nos credos da igreja, como que a nossa fé está baseada, os credos do qual a igreja acredita e assim por diante. Aí você pode pesquisar o credo da igreja, da nossa igreja de Assembleia de Baia, da igreja Assembleia de Deus. Mostra que a gente crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus, que foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e assim por diante. Tem a teologia bíblica, que essa teologia traz o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia. Ela descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas, como exemplo a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento, e principalmente o Pentateuco. A teologia sistemática, então neste ramo da teologia sistemática, é aí que a gente pega e divide assuntos dentro da teologia, da Bíblia. Como assim? Então, dentro da teologia dogmática, eu tenho a dogmática sistemática, eu tenho a escatologia, eu tenho a cristologia, eu tenho a soteriologia, que vai falar sobre salvação, a hamartiologia, que vai falar sobre o pecado. Tem tudo. Nós dividimos em vários tópicos para ficar mais fácil a compreensão e não nos atrapalhar no estudo bíblico. Aí, a gente vai estudar agora sobre a Bíblia como um livro. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi formada, esse corpo que a gente tem hoje como livro, ele não era daquela forma, ele era em rolo, foi formado em papiro, como a gente falou, como um pergaminho antigamente. Então a Bíblia é um livro antigo quanto à sua formação, ela é muito antiga, porém ela é um livro moderno quanto à sua mensagem. Então ela é aplicada dia após dia na nossa vida. Um livro antigo ele é aplicado como se realmente ele fosse tido escrito agora. Então ela tinha a forma de rolos e a Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolos. O material gráfico empregado nela originalmente, o principal material foi o papiro. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios e lagos banhados no Oriente, cuja a entrecasca servia para escrever.
As tiras extraídas do papiro eram colocadas umas sobre as outras até formarem um rolo de qualquer extensão. O papiro é conhecido em algumas versões da Bíblia como juncos, está lá em Êxodo 2, 3, Isaías 18.2 e João 8.11. É da palavra papiro que deriva a palavra papel, inventado pelos chineses no século II. Porém, o uso do papiro ele vem de 3.000 anos antes do próprio Cristo. Com o passar do tempo, surgiu um material gráfico melhor que o papiro, o pergaminho, que era feito de peles de animal, curtidas e polidas. Seu uso vem desde os primórdios da era cristã. Qual é a estrutura da Bíblia Sagrada? A Bíblia é dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pelos profetas, escribas, sacerdotes, salmistas, antes do nascimento de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é escrito por discípulos e apóstolos, depois da morte de Cristo. A Bíblia tem ao todo 66 livros, 1189 depois da morte de Cristo. A Bíblia tem ao todo 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.746 palavras e 3.566 e 480 letras. Para quem tem interesse nesses números, guarde que pode ser importante. O Antigo Testamento tem 39 livros, 922 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras, 2.728.100 letras. A palavra testamento é usada para o Antigo e o Novo. Remonta através do latim testamentum e ao termo grego diatheke, qual na maioria das suas ocorrências na Bíblia grega significa concerto ou aliança. Sendo assim, o Antigo Testamento chamava-se Antigo Concerto, né? Ou Antiga Aliança, e o Novo Testamento Novo Concerto ou Nova Aliança. O título do Antigo Testamento foi primeiramente empregado por Tertuliano ali em 160 a 220 depois de Cristo e Orígenes em 185 a 254 depois de Cristo. Para os judeus, a Bíblia é constituída somente pelo Antigo Testamento, chamado por eles de Torá ou a Lei. Então vejamos as classificações da Bíblia. Quais são as classificações? A primeira é a lei, ela é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, então são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, do qual nós chamamos de Pentateuco. Temos os históricos, são 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, né? Eles contam sobre a história de Israel em si, antes, depois e pré o cativeiro. Temos também os poéticos, são os 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São conhecidos também como poéticos ou devocionais, por conter um drama poético, poesias líricas, didática e assim por diante. Temos o livro de profecia, do qual alguns dividem em profetas maiores e menores, contém 17 livros, que são os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profeta menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que profetas maiores e menores? Os maiores, livros com mais quantidade de capítulos, menores, livros com menos quantidade de capítulos. Um escreveu mais, outro escreveu menos. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras e 838.380 letras. Foi escrito originalmente na língua grega, não o grego clássico falado pelos eruditos, mas o grego koiné, falado pelo povo comum. Como que ele é dividido? Ele é dividido pela biografia de Jesus, do qual nós chamamos de Evangelho, que são escritos pelos os evangelistas Mateus, temos o Marcos, Lucas e João, que descrevem a vida terrena de Jesus Cristo. Aí temos os 3 primeiros como livros semelhantes, sinóticos, e o livro de João, que vai tratar sobre a divindade do nosso Deus, Jesus Cristo. Temos também um livro de história, que é o Atos dos Apóstolos, que vai contar sobre os atos dos apóstolos aqui na Terra, o que eles fizeram, como formaram a igreja em si, em cada continente do qual eles estiveram, cada país do qual eles estiveram. Temos as epístolas, que são as famosas cartas dos apóstolos. São 21
epístolas subdivididas em dois principais grupos. Quais são? Primeiro são as epístolas paulinas, todos os livros que Paulo escreveu para doutrinar, ensinar a igreja e ajudar pessoas que estavam liderando a igreja. Temos as epístolas universais. Quais são as universais? São as cartas, né, para Hebreu, foi Tiago que escreveu, Pedro, João e Judas, que são dirigidas aos cristãos em geral, para mim, para você e assim por diante. E as profecias, que é um livro do qual nos é entregado a revelação da vontade futura do nosso Deus. A maioria dos cristãos são preocupados com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente nós queremos que Ele venha. Então o livro de Apocalipse em si, ele vai nos mostrar sobre a vida do nosso Senhor, como vai ser as coisas futuras, como vai ser o reino de Deus, como que nós iremos subir com Ele, o que vai acontecer com Satanás e assim por diante. Então essas são as características da palavra. Foi uma aula um pouquinho mais rápida, mais simples, para que a gente possa entender. Você que participou conosco nessa semana do workshop, vocês obtiveram praticamente todas essas informações do qual nós fizemos o vídeo e já estão mais acostumados com isso que eu acabei de dizer para vocês. Vai vir agora a 4ª aula, do qual nós vamos vamos ser um pouquinho mais profundos, né, no estudo, que vai ser o cânon da escritura, como que ela foi formada, como que nós escolhemos, né, cada livro que foi colocado na Bíblia. Como assim escolhemos? Porque assim, existem outros livros. Nós temos 1 Macabeus, 2 Macabeus. Existem outros livros que foram escritos por homens que diziam estar servindo a Deus, ou homens que também eram, talvez, pessoas que eram discípulas dos discípulos de Jesus, que escreveram, mas foi identificado que eram livros que só foram escritos para informar outras pessoas, não foram livros, como posso dizer, realmente inspirados por Deus, como a palavra de Deus foi inspirada, né? Todos esses livros que a gente citou são livros inspirados. Os livros que foram escritos primeiro e segundo Macabeus foram escritos pela própria vontade dos homens, se é que deu para entender, certo? Então nós terminamos aqui a 3ª aula. Convido você a estar participando junto conosco dos cultos semanais, quarta-feira às 7h30, sexta-feira também às 19h30, domingo às 7h. Conto com vocês para estarem presentes aqui junto conosco e participar dessa família que é a Casa da Bênção. Venha participar de um culto conosco. Você pode estar entrando em contato, comentando nos vídeos, nós vamos entrar em contato com você. Você pode entrar em contato no Instagram também, ICB Atibaia. Nós vamos responder você, vamos estar te visitando caso você precise de uma visita. Você que também já é cristão, não tem uma igreja, venha participar conosco, porque a seara ela é longa, precisa de pessoas para trabalhar e você não pode ficar parado. Venha participar conosco, vai ser uma grande honra contar com você. Eu agradeço e até mais.